Olá, crocheteira! Tudo bem com você? Eu sou a Lari, sou crocheteira e faço parte do time de artesãos da Fisher Fields. Estou aqui no canal da Fisher com mais um tutorial incrível para vocês. Hoje nós vamos produzir essa linda bolsa com fecho boca de lobo, utilizando o novo lançamento da Fisher Fields, o fio com estampa digital. Essa peça ficou bem grandona, é uma linda bolsa para você fazer e vender aí no seu ateliê. Olha só o espaço interno dela, como é espaçosa. E para essa peça você vai precisar de 2 rolos do fio Vime de estampa digital da Fisher Fields. E antes de ir para o nosso tutorial, já peço para você se inscrever no canal da Fisher, ativar o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a Fisher trouxer um vídeo novo, você será avisada e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fisher traz aqui no canal para você. Vamos lá conferir o nosso tutorial. E vamos à lista de materiais necessários para produzir a nossa bolsa. E para essa peça, nós vamos utilizar o fio de malha extra premium da Fisher Fields de 25 milímetros na estampa digital. Então, ó, é uma estampa exclusiva produzida para esse fio. Vou estar utilizando aqui a estampa Vime, tá? A cor Vime. Esse fio, ele tem 140 metros tensionados, ele tem as mesmas especificações do fio de malha extra premium da Fisher Fields, porém, a cor dele aqui é uma estampa digital, tá? Então, nós vamos precisar de 2 rolos da cor que você vai utilizar. Vamos precisar de um fecho boca de lobo. Esse daqui tem 30 centímetros. Eu vou estar ensinando para vocês a peça em medida. Dessa vez não vai ser por quantidade de carreiras, para que vocês possam adaptar para o tamanho de fecho que vocês conseguirem achar. Tem ele no tamanho assim grandão de 30 centímetros, que vai ficar uma max bolsa. Tem ele no tamanho menor de 15 centímetros. Então, vocês vão conseguir adaptar para o tamanho de fecho que vocês conseguirem achar. Vai precisar de uma agulha, conforme a tensão do seu ponto. Eu vou estar utilizando aqui uma agulha de 5 milímetros. Vamos precisar de agulha, tesoura para fazer os arremates, marcadores de pontos para a gente fazer os detalhes da nossa peça e uma fita métrica para a gente poder ir medindo a nossa peça conforme a gente vai produzindo, tá? Para fazer os acabamentos, eu não vou utilizar o mesmo fio aqui. A nossa intenção é dar um aspecto mais de verão, uma cara mais criativa para essa peça. Então, eu vou utilizar o fio de malha extra premium de 25 milímetros da Fisher, porém, vou fazer tudo coloridinho aqui no final da peça, tá? Então, nós vamos deixar na descrição do vídeo quais foram as cores utilizadas para esse acabamento. Então, esses são todos os materiais necessários. Vamos lá iniciar o nosso tutorial. Vamos iniciar aqui a base da nossa peça. Nós vamos começar com correntinhas. Para isso, nós vamos precisar da medida aqui do fecho que você estiver utilizando. Lembrando que eu estou utilizando o fecho no tamanho grande, de 30 centímetros, tá? E você pode utilizar tanto o grande ou o pequeno também. Nós vamos fazer correntinhas na medida aqui, ó, só dessa volta, só dessa parte antes de chegar aqui na volta. Então, somente essa parte aqui de cima da nossa bolsa, tá? Antes de chegar, de completar a volta aqui. Então, você vai pegar o seu fio, lembrando sempre de puxar o seu fio assim, ó, fazer o formato rolotê, porque atrás no fio não tem a estampa, tá? O fio é a estampa digital, somente aqui na frente, atrás tem essa parte branquinha. Como o fio de malha extra premium da Fisher, ele já é produzido de forma, numa composição que ao puxar o formato rolotê aqui, ele fecha, ele se enrola e esconde toda a parte interna. Conforme você vai trabalhando, você vai puxando para que ao fazer o seu trabalho, o acabamento fique igual dos dois lados, tá? Então, aqui nós vamos iniciar com correntinhas. Vou contar esse primeiro nozinho aqui como correntinhas e vamos seguir fazendo até chegarmos ao tamanho que a gente deseja. Nessa peça aqui, nós não vamos trabalhar com quantidade de carreiras, vamos trabalhar somente com medidas, para que você consiga adaptar para o tamanho de fecho que você conseguir encontrar aí na sua região.
Então, você segue fazendo correntinhas, e aí, conforme você vai fazendo, você vai medindo, ó. Vou fazer mais um pouquinho. Ó, aqui já cheguei no tamanho, tá vendo? Você pode medir tanto aqui pela parte de fora, quanto aqui pela parte de dentro. Dá uma esticadinha bem pouquinha, porque quando você fizer a próxima carreira de pontos baixos, ele vai esticar um pouquinho. Então, você já estica um pouquinho aqui, ó. Você chega na medida que a gente precisa, que é somente essa parte reta aqui, o tamanho dessa parte reta, antes de chegarmos nas curvas. E aqui nós vamos começar a trabalhar agora a nossa base. Vou fazer uma correntinha de virada. Nós vamos trabalhar pontos baixos, fazendo aumentos nas duas pontas, porém, nós vamos fazer os aumentos triplos, de forma que a nossa base cresça retangular e não oval. Então, eu vou fazer o primeiro, fiz aqui a correntinha de virada, volto no pezinho dessa correntinha e vou fazer o primeiro ponto baixo. Nos demais pontos, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base. Percebe, ó, que quando a gente puxa, faz o formato rolotê no fiozinho, ele fica o acabamento bem certinho. Eu vou seguir aqui fazendo pontos baixos até chegar lá no primeiro nozinho inicial. Chegando aqui no nozinho inicial que nós fizemos, dentro desse espaço aqui, você puxar um pouquinho assim, ó, ele vai abrir, você vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Puxa para fechar. E agora, você já vai escondendo aqui essa pontinha de fio. Então, agora, você vai voltar fazendo pontos baixos, pegando na outra alcinha da correntinha. Você vem aqui, ó, no pezinho, você vai passar nesse espacinho aqui, ó, no pezinho do ponto baixo aqui do outro lado que você fez. Dessa forma, como se fosse pontos baixos espelhados. Porém, você já vai fazer escondendo essa pontinha de fio aqui. E aí, você vai repetir um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar aqui no primeiro ponto novamente. Chegando aqui lá no primeiro ponto, nós temos um ponto baixo e a última correntinha. Nós vamos fazer 2 pontos baixos, sendo o último em cima dessa última correntinha, para poder escondê-la aqui. A partir de agora, você vai precisar do marcador de ponto, porque nessa peça nós não vamos trabalhar fechamento de carreira, vai ser uma peça contínua. Então, o marcador de ponto vai nos ajudar a saber onde inicia e termina as nossas carreiras. Se você não tem esse marcador de ponto, você pode utilizar um fiozinho de cor diferente e ir colocando sempre na alcinha aqui do primeiro ponto. Em cada uma das duas pontas, nós temos 3 pontos baixos. Para que a nossa base fique retangular e não oval, nós vamos fazer aumento somente nos 2 pontos aqui do lado, no ponto do meio nós não vamos fazer. E esse aumento será um aumento triplo. Então, aqui, ó, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos no mesmo espaço, volto com o meu marcador no primeiro ponto da base. Nos demais pontos, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base, pegando sempre nas duas alcinhas. Então, passo a minha agulha aqui nas duas alcinhas do ponto, não é ponto centrado, tá? É ponto baixo normal, sempre trabalhando as duas alcinhas. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base, até chegarmos lá na outra ponta. Chegando aqui na outra ponta, nós temos novamente os 3 pontos aqui da volta. O primeiro ponto, vamos fazer um aumento triplo. 1, 2, 3. O segundo ponto, um ponto baixo sozinho. O terceiro ponto, um aumento triplo novamente. 1, 2, 3.
os demais pontos. Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Chegamos aqui ao final, temos os dois últimos pontos. Então, o primeiro ponto aqui é um aumento triplo. O segundo ponto, que é o ponto do meio aqui dessa ponta, é um ponto baixo sozinho. A partir de agora, o processo vai ser o mesmo, você sempre vai repetir esse padrão. Você vai fazer ponto baixo sozinho. Vou voltar meu marcador aqui. Até chegar no ponto do meio, ó. 1, 2, 3 pontos. O ponto do meio desses 3 pontos sempre vai ter um aumento triplo. Então, 1, 2, 3. E aí, os demais pontos, um ponto baixo sozinho para cada ponto da base. Você vai seguir fazendo esses pontos baixos até chegar aqui do outro lado. Chegou aqui do outro lado, o primeiro ponto sozinho, o ponto do meio, um aumento triplo. Na próxima carreira, no ponto do meio desse aumento triplo, mais um aumento triplo. Então, você sempre vai fazer aumentos no ponto do meio dos aumentos da carreira anterior. Você vai seguir subindo essas carreiras até você ter o tamanho da parte reta aqui de dentro, ó. Essa parte reta, você vai posicionar a sua peça assim, ó, seu fecho, e você vai seguir com aumentos de carreiras até chegar aqui, ó, no tamanho da parte reta. Essa medida aqui de abertura do fecho geralmente não tem diferença. Então, você vai fazer entre 5 e 6 carreiras de aumentos e já vai dar o tamanho aqui certinho dessa parte reta aqui da nossa peça. Então, eu vou finalizar, vou fazer esses aumentos aqui, essas carreiras, tá? Você vai fazendo e vai medindo a sua peça aqui, ó. No caso do meu fecho, essa parte reta tem 13 centímetros, mais ou menos. Então, você vai seguir fazendo essas carreiras de aumentos e conforme você vai fazendo, você vai medindo, tá vendo? Essa largura aqui. Porque agora ela vai crescer tanto aqui no comprimento quanto na largura. Você vai fazer esses aumentos, chegou na medida, volta aqui para a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizei aqui a base. A minha peça, até o momento, tem aqui 13 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. Quando eu abro aqui, ó, o meu fecho, a parte de dentro dele aqui, ó, fica somente na parte reta, ela não fecha aqui a curvinha. Então, essa é a medida que a gente precisa. Você vai fazer essa mesma medida no tamanho de fecho que você estiver utilizando aí, tá? Eu fiz aqui 6 carreiras de aumentos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem contar aqui a primeira carreira de pontos baixos depois da correntinha, tá? Agora, nós vamos subir a nossa peça. Para subir, nós precisamos de um total de 18 centímetros para a nossa peça ficar com altura legal e dar o tamanho suficiente para a gente fazer o detalhe da dobra na nossa peça. Então, aqui, a partir de agora, você vai subir ponto baixo normal, tá? Um ponto baixo sobre o outro, sem fazer nenhum aumento. Então, aqui você volta o marcador sempre, tá? Lembra sempre de voltar o marcador. E você vai seguindo fazendo esses pontos baixos. Quando chegar aqui onde tem aumento, você simplesmente vai fazer um ponto baixo para cada ponto aqui, tá? Você não vai mais fazer aumento. Somente subir. A partir dessa carreira aqui, como não tem mais aumentos, a sua peça já vai começar a tomar um formato de subida. E aí, você vai subindo e vai medindo até chegar a um total de 18 centímetros. 18 centímetros contando a partir aqui dessa carreira, tá? Que você acabou de iniciar. Então, daqui
você vai subir até chegar numa altura de 18 centímetros. Vou finalizar aqui essa subida e volto para a gente aplicar o nosso fecho e finalizar a nossa peça. Finalizei aqui a subida da peça, os 18 centímetros, e agora nós vamos medir aqui para encontrar o meio da peça e fazer a dobra, tá? Então, você vem aqui em cima na sua peça, dobra ela ao meio, e você vai medir quantos centímetros tem aqui, ó. 50 centímetros. Então, o meio dela é aqui no 25. Você vai seguir reto aqui. Agora, nós vamos utilizar os marcadores de pontos. Então, você vai prender aqui no meio e já aproveita o alinhamento aqui, prende o meio do outro lado. Vamos pegar aqui os outros marcadores de pontos, você vai precisar de mais 4 aqui. Você vai contar no ponto que está aqui ao lado desse que você acabou de marcar do meio. Você vai contar 8 pontos. Se você estiver fazendo com o fecho menor, você pode contar 6 pontos, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai colocar o seu marcador aqui nesse ponto de número 8. Vai dobrar e prender esse ponto com o primeiro ponto aqui ao lado desse ponto do meio, que tá marcado. Vai ficar dessa forma. Aqui do outro lado, você vai fazer da mesma forma. Vem ao ponto ao lado, ao ponto que está aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marca, vai dobrar e prender aqui nesse primeiro ponto ao lado desse ponto do meio que tá marcado. Você vai repetir o mesmo processo aqui desse outro lado. Ó, vai ficar dessa forma. E agora, nós vamos fazer aqui a última carreira, unindo essa dobra aqui. Então, você vai... Eu vou aproximar mais a câmera. A partir de agora que você já pode retirar esse primeiro marcador. E aí, nós vamos fazer pontos baixos até chegarmos lá na dobra. Aqui, ó, nós vamos dobrar dessa forma aqui. Então, desse marcador aqui, você vai contar 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a partir desse ponto aqui, você vai costurar, você vai fazer o ponto baixo tudo junto. Ó. Então, aqui você vai passar nas duas alcinhas aqui e nas alcinhas aqui atrás, prendendo tudo junto, dessa forma aqui. Pega duas alcinhas e duas alcinhas. No próximo, pega duas alcinhas aqui na frente, duas alcinhas aqui no meio e duas alcinhas ali atrás. Duas alcinhas no meio, duas alcinhas lá atrás.
E agora, as alcinhas aqui da onde estão os marcadores. Você vai fazer um ponto aqui aonde estava esse ponto do meio. E aqui você já vai unir o próximo. Ó, duas alcinhas aqui de trás, do meio, e duas alcinhas aqui atrás. Duas alcinhas, duas alcinhas, duas alcinhas. Duas alcinhas, duas alcinhas, duas alcinhas. Ó, fica dessa forma aqui a nossa dobra. E aí, os demais pontos, você vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, até chegarmos lá na próxima dobra. Aqui do outro lado, ó, na outra dobra, você vai repetir o mesmo processo. Finalizou aqui a costura dessa dobrinha, você vai seguir fazendo pontos baixos até chegar mais ou menos aqui no meio da sua peça. Finalizou. É só cortar. Vou pegar aqui a agulha de tapeceira e nós vamos fazer um acabamento aqui. Vou pular esse primeiro pontinho, venho no próximo. Levo o meu fio lá pra trás, volto aqui no meio do ponto da onde meu fio tá saindo e levo o meu fio lá pra dentro da peça. Ajusto aqui o tamanho da alcinha pra ficar simulado. Vou esconder esse fio aqui por dentro da peça. Agora, nós vamos fazer a aplicação do fecho aqui. E a nossa proposta é trazer uma peça mais com a cara do verão, uma peça mais criativa. Por isso, o acabamento nós vamos fazer aqui todo coloridinho. Você pode fazer da cor que você quiser, da cor que você tiver aí, tá? Eu vou utilizar aqui as cores lavanda, mango, pink, verde tropical e o azul royal. Então, nós vamos fazer toda a costura, todo o acabamento aqui, mesclando essas cores coloridinhas, tá? Se você desejar, também pode fazer com a mesma cor aqui da peça, fica da sua escolha. O acabamento você vai fazer o mesmo. Primeiro, nós vamos encontrar aqui o meio. Você vai precisar de pedacinho de fio de cor diferente. Vou cortar aqui alguns pedacinhos. São 4 pedaços de fio, tá?
esse meio aqui do fecho, nós vamos prender, amarrar ele aqui no meio da peça. Aqui do outro lado, da mesma forma. E esse outro aqui, nós vamos prender aqui no meio, naquele pontinho do meio da nossa peça, tá? Aqui do outro lado, você vai fazer da mesma forma. Agora, você vai montar toda a estrutura da bolsa, você vai ajustar por dentro do fechinho, ó. Vai ficar dessa forma. A parte da estrutura da bolsa por dentro e o fecho aqui por fora. E aí, você vai começar a sua costura. Eu vou tirar aqui, vou começar com o royal, vou tirar um pedaço do fio azul royal. Passo esse fio aqui na minha agulha. E agora eu vou aproximar a câmera, começando aqui do meio para as laterais, tá? Você vai simplesmente ir enrolando esse fio aqui. Vou deixar uma pontinha aqui para poder fazer o acabamento depois. Você vai passar entre 2 e 3 voltas no mesmo ponto. Como que você vai saber a quantidade de voltas? Você vai observar se não tá ficando espaço, se não tá ficando furo na sua peça, tá? Se você vê que você passou 2 voltas, foi para o próximo ponto e ficou espaço, ficou mostrando demais o ferro, aí você vai lá e passa mais uma volta para poder fechar, tá? Entre 2 e 3 voltas, você vai observando aí na sua peça. Então, você passa aqui embaixo do ferrinho, passa aqui nas 2 alcinhas da bolsa. E aí, puxa todo o fio. Vai abrindo o seu fio assim, ó, ajustando, para não ficar tudo enrolado aqui. Ó, nessa parte aqui, eu já vou fazer 3 voltas no mesmo espaço, porque eu já percebi que ficou mais espaçado, ficou aberto, ó. Esse daqui vai ser o segundo. E ele já ficou um pouquinho mais aberto. Então, eu vou voltar aqui no mesmo lugar novamente. E aí, eu fecho. A partir de agora, você já pode ir puxando bem firme, para esse fecho ficar bem firme. E aí, você vai fazer um pouquinho com uma cor. Chegou num tanto que você já acha que tá legal, você troca para a próxima cor. Aqui, agora, você vai utilizar a sua criatividade e vai fazer esse mescla de cores aí, conforme você desejar, tá?
Aqui, ó, iniciando nessa volta aqui, eu já vou fazer 3 laçadas em cada ponto, porque a voltinha sempre fica mais à mostra o fio aparecendo. Agora, eu já vou fazer aqui a troca de cor. Então, eu corto meu fio deixando uma pontinha para fazer o acabamento depois. Ó, venho com a próxima cor e começo a fazer a costura igual ao que eu já venho fazendo. Dessa forma, você vai contornar toda a peça, tá? Até preencher tudo aqui. Chegou nessa parte do ferrinho, você vai fazer igual você fez aqui, ó. Faz nessa parte, só não faz em cima aqui desse meiozinho. Você vai dar um espaço com o fio, e aí você já vem pro outro cantinho e faz a costura, tá? Assim que chegar nessa parte, eu volto aqui para mostrar para vocês direitinho. O restante é só repetir esse processo aqui. Chegando aqui, ó, na parte aqui do fecho, da dobrinha do fecho, eu vou retirar aqui, né, onde eu prendi para poder marcar. Nós vamos fechar essa parte aqui. Passando em todos os pontos. Aí, o pontinho aqui do meio que estava marcado, você vai passar o seu fio. Você vai ajustar ele para ele ficar aqui no cantinho, não ficar aqui em cima da dobra. E aí, você vem pro outro lado. Ó. E já começa todo o processo novamente. Deixando essa dobrinha aqui do fecho livre, tá? Para não ficar engarrachando o fio nela aqui na hora de abrir e fechar a sua peça. Após fazer toda a costura, o próximo passo é fazer acabamento escondendo as pontinhas de fios. Eu já escondi aqui os meus, deixei um para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Deixei um aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer para poder esconder. Se o fio estiver aqui por dentro da peça, você vai simplesmente passar embaixo das alcinhas. Se ele estiver aqui por fora, por exemplo, aqui, deixa eu voltar esse fio. Se ele estiver aqui por fora, se for a pontinha que fica aqui de fora, você vai vir com ele aqui por cima, passar embaixo das alcinhas e vai levando esse fio por dentro das alcinhas assim, para poder esconder. Eu vou utilizar, tô utilizando aqui cola para artesanato, até que bom de número 3, que ela é um pouquinho mais viscosa, então ela vai prender melhor aqui, tá? Você vai passar a cola ali por dentro e você volta e pressiona bem. Espere alguns segundinhos e corta bem rente. Ó, dessa forma, os fios ficam escondidinhos e, após esconder todos os fios, você finalizou a sua peça. Ela fica nesse formato, fica uma bolsa muito linda. Se você desejar
pode vir aqui, pode incluir uma alça, ou você pode deixar assim como bolsa de mão mesmo, que também fica muito bonita. E esse é o resultado final da nossa peça. Vou medir aqui o tamanho. Ó, depois de montada, o fundo dela aqui ficou com 37 centímetros, a parte aqui de cima, que é menor, fica com os 30 centímetros do fecho, tá? E de altura, nós temos os 18 centímetros, tá? Ó, fica dessa forma aqui. Pode usar ela tanto mais achatadinha quanto mais abertinha, assim fica a sua escolha. Por dentro, fica um espaço interno bem grande, ela fica bem espaçosa, tá? Não é necessário aplicar forro aqui. Se você desejar, pode aplicar um forro, mas não tem necessidade de aplicar o forro nessa peça. Para o fechamento dela ficar mais bonito, você pode ajustar aqui, ó, essas dobrinhas, essas voltinhas da peça aqui para dentro, dessa forma, tá? E aí, você faz o fechamento dela aqui. Esse é o resultado final da nossa peça. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se por acaso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreva. Ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a Fischer trouxer um vídeo novo, você será avisado e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fischer traz aqui no canal para vocês. Quando fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram, fazer uma foto, um vídeo bem bonito da sua bolsa e nos marcar, @FischerFios e @SouLaricristina, que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através dos conteúdos aqui do canal. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijão e até a próxima!